Benfica tenta a contratação do meia Thiago Almada. Palmeiras faz sondagem para o zagueiro que atua na Premier League. West Ham marca reunião para definir os valores de uma possível venda de Lucas Paquetá, que já tem um acordo com o Flamengo. Barcelona anuncia a volta do lateral João Cancelo. Vamos falar também de Xabi Alonso, que foi demitido do Real Madrid e que já anunciou um substituto e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Antes de tudo, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Recado dado, agora sim, bora logo pro vídeo de hoje. E vamos começar falando das transferências confirmadas. O Remo anunciou a contratação do zagueiro Thalisson de 23 anos, que chega emprestado até o fim do ano, proveniente do Coritiba. O São Paulo anunciou a contratação do zagueiro Matheus Doria de 31 anos, que estava atualmente no Atlas do México. O jogador assinou um contrato válido até o fim de 2027 e com uma opção de renovação por mais um ano. Já o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Ítalo Oliveira, que tem 21 anos e assinou até dezembro de 2027, após deixar o Toronto dos Estados Unidos. Já o zagueiro Lucas Alter, de 25 anos, foi anunciado pelo Houston Dynamo dos Estados Unidos, onde assinou até 2030. O time da MLS pagou pouco mais de 1 milhão de euros ao Botafogo. Liao Ningqiren, da China, anunciou a contratação do atacante Jefinho, de 26 anos, que chega emprestado até dezembro deste ano. O Botafogo recebe cerca de 300 mil euros pelo negócio. Matej Kovar é reforço do PSV Eindhoven da Holanda por 5 milhões de euros. O goleiro de 25 anos deixa o Bayer Leverkusen da Alemanha e assina até 2030. O Nantes da França anunciou o volante maliano Ibrahima Sissoko, de 28 anos. Ele assinou por 2 anos e meio e deixa o Bochum da Alemanha a um custo de 2 milhões de euros. E o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Xabi Alonso. Ele havia sido contratado no início da temporada para o lugar de Carlo Ancelotti, mas durou então menos de 8 meses na função. Para o seu lugar, o time confirmou Arbeloa, de 42 anos, ex-lateral e que estava no comando do Real Madrid Castilha atualmente. A princípio então, ele fica até o fim da temporada, mas caso seu desempenho seja bom, ele pode continuar no comando da equipe. Aos 31 anos, João Cancelo está de volta ao Barcelona da Espanha. O lateral direito português chega emprestado ao time catalão até o fim da temporada, oriundo do Al Hilal da Arábia Saudita. O Barça pagará cerca de 4 milhões de euros pelo negócio. Lembrando que o jogador chegou a ter um acordo encaminhado com a Inter de Milão da Itália, mas quando o Barça entrou na jogada, ele optou em voltar ao time espanhol. E aí, será que essa segunda passagem de Cancelo vai ser boa? Comente aí a sua opinião. E o Aston Villa da Premier League anunciou o centroavante Ibrahim Maggio, de apenas 17 anos. O inglês deixa o Metz da França a um custo de 12 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. E segundo informações do jornalista Bruno Andrade da ESPN, o Vasco da Gama fez uma proposta pelo atacante Brenner, que está atualmente na Udinese da Itália, onde por lá o jogador está fora dos planos. Segundo a fonte então, o time carioca está disposto a desembolsar algo entre 4 e 5 milhões de euros. Vale destacar que o time carioca tem pressa para fechar o quanto antes com o jogador, mas trata com grande otimismo e acredita então que consiga fechar a sua contratação em breve. Vale destacar também que ele é um pedido do técnico Fernando Diniz, que trabalhou com ele no São Paulo entre 2019 e 2020. E o Corinthians chegou a um acordo verbal com o lateral direito uruguaio Pedro Milans, que tem apenas 23 anos e está atualmente livre no mercado, após não estender o seu contrato com o Peñarol do Uruguai. Segundo apurado pela ESPN, as partes já têm um acordo alinhado e o defensor é aguardado em São Paulo para fazer os exames médicos e assinar o contrato de 4 temporadas. E o Flamengo acertou de vez a contratação do goleiro Andrew, que chega no Rio de Janeiro nesta terça-feira para fazer os exames médicos e assinar o contrato, válido por 4 temporadas. O jogador tinha contrato com o Gil Vicente de Portugal somente até o meio deste ano, e já poderia então assinar um pré-contrato e chegar de graça ao fim do vínculo. Porém, para antecipar a sua chegada, o Flamengo vai desembolsar cerca de 1,5 milhão de euros. Além disso, o time português mantém 10% visando uma futura venda. Tá aí então contratação muito próxima do anúncio oficial e chega também como reserva de imediato a Rossi. E o West Ham tem uma reunião marcada para este fim de semana com os acionistas do clube para tentar uma redução nos valores de mercado do meia Lucas Paquetá. Vale destacar que o jogador já tem um acordo verbal com o Botafogo desde o fim do ano passado, por um contrato válido por 4 temporadas, e ele quer voltar ao time carioca neste momento. A informação foi apurada pela ESPN nesta terça-feira, que destaca também que os Hammers pedem algo na casa de 57 milhões de euros, porém o teto do Flamengo para contratar o jogador seria algo na casa de 40 milhões de euros. Por
Por isso então as conversas estão em andamento entre os clubes, já que com o jogador já existe um acordo. Vale destacar também que o Tottenham seria um outro grande interessado no jogador e estaria disposto a investir pesado. No entanto, a prioridade de Paquetá, caso deixe o West Ham, seria voltar ao Flamengo neste momento. Por isso o West Ham avalia então uma negociação junto ao time carioca. Já o técnico Nuno Espírito Santo pediu para que o jogador não seja negociado, já que ele é titular e é uma peça importante do plantel neste momento. Mas enfim, as negociações estão em andamento e tem grandes chances realmente de Lucas Paquetá voltar ao Flamengo agora. Na sua opinião, seria bom para Lucas Paquetá voltar ao Flamengo neste momento? Ou você acha que ele deveria ficar na Europa? Comente aí. E em busca de reforços para esta temporada, o Palmeiras fez uma consulta junto ao staff do zagueiro Igor Júlio, que está atualmente emprestado ao West Ham, mas pertence ao Brighton. A informação foi confirmada pelo jornalista Rodrigo Fragoso, da TNT Sports. Segundo a fonte então, o objetivo desta primeira consulta foi entender as condições de negócio e se existe o interesse do jogador em voltar ao Brasil neste momento. Por parte do defensor de 27 anos, houve um sinal positivo, mas até o momento então não foi apresentada nenhuma oferta ao time inglês. Nos Hammers, ele entrou em campo em apenas 4 oportunidades até então. A ESPN também confirmou a consulta e revelou que nos próximos dias vai ter uma reunião entre a staff do jogador e o Palmeiras, justamente para debater a contratação. O Tottenham deu um chapéu no Aston Villa e fechou a contratação do meia Conor Gallagher. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o time inglês vai pagar um total de 40 milhões de euros ao Atlético de Madrid da Espanha e aguarda o jogador então para fazer os exames médicos e assinar o contrato. Vale destacar que o Aston Villa tinha chegado a um acordo com o time espanhol, porém não conseguiu um acordo com o jogador, que acabou então fechando com os Spurs. E segundo informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o volante João Gomes tem um acordo encaminhado para reforçar o Napoli da Itália. As negociações estariam avançadas entre as partes e tem grandes chances então do negócio ser concluído em breve. Apesar do avanço com o jogador, ainda será preciso convencer o Wolverhampton a liberar o jogador agora, já que inicialmente o time pretendia um negócio somente no meio deste ano. Neste momento o time inglês luta contra o rebaixamento na Premier League, mas o jogador pode ser vendido justamente para novas contratações serem feitas agora. E o Benfica de Portugal voltou a demonstrar interesse no meio-atacante Thiago Almada, que atualmente está no Atlético de Madrid da Espanha. Segundo informações do jornal português A Bola, o clube entrou em contato com o Atlético de Madrid justamente para tentar o empréstimo do meia. Por sua vez, o argentino vem tendo pouco espaço com o técnico Diego Simeone e avalia uma saída justamente para ter mais minutos em campo para a Copa do Mundo deste ano. Porém, o negócio é visto como bem complexo, onde hoje o Atlético de Madrid pede algo na casa de 40 milhões de euros para vender o jogador. Além do Benfica, o Palmeiras também tem interesse no jogador e já iniciou as conversas, justamente para avaliar a sua contratação para esta janela de transferências. Além desses clubes, Almada também já foi especulado em times como Grêmio, Flamengo e ainda no Napoli da Itália. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. O Remo tem interesse no volante Leonel Pico, que está atualmente no Platense da Argentina. Até o momento não foi feita nenhuma proposta, revelou o GE. Segundo a jornalista Monique Vilela, o Atlético Paranense iniciou conversas pelo retorno do zagueiro Kaká, que pertence ao Corinthians. A direção do São Paulo esfriou as conversas com o Flamengo pelo empréstimo do volante Alan. Isso após o Flamengo sinalizar que só liberaria o jogador se o meia Marcos Antônio fosse incluído na negociação, algo que está fora de cogitação pelo tricolor, informou o GE. Segundo a mesma fonte, o Botafogo tem um acordo encaminhado com o América Mineiro pelo volante Cauã Diniz. Resta agora então o time carioca se acertar na questão contratual com o jogador. Ainda segundo o GE, o Botafogo encaminhou a contratação do lateral esquerdo colombiano Juan Hernández, de apenas 19 anos. Ele reforça inicialmente o time sub-20 do time carioca e chega emprestado com opção de compra proveniente do Milionários da Colômbia. O Milan da Itália pediu mais informações pelo meia Leon Goretzka e segundo informações do jornalista Gianluca Di Marzio, o time italiano pretende contratar o alemão sem custos de transferência ao fim da temporada, quando acaba o seu contrato com o Bayern de Munique. O Al Ittihad dos Emirados Árabes Unidos deseja contratar o atacante Douglas Costa, ex-Grêmio e que está atualmente livre no mercado. A informação é do jornalista Nicola Esquira. E essa foi a edição do Mercado da Bola desta terça-feira. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias de hoje. Será um prazer responder a cada um de vocês. E claro, se você gostou do vídeo de hoje, então já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Estamos quase batendo a marca de 23 mil inscritos e eu ficaria muito feliz se isso acontecesse ainda em janeiro. Enfim, muito obrigado à presença de cada um de vocês. Desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos!